Quando uma jovem de 27 anos foi encontrada morta no seu apartamento com vários ferimentos à faca, a polícia concluiu que ela tinha tirado a própria vida. Mas será que Ellen Greenberg fez aquilo com ela mesma ou existe algo mais obscuro na resolução desse caso? Olá, queridíssimos! Eu sou a Beatriz Amorim e aqui eu conto segredos numa sala escura. Nesse canal falamos sobre terror, sobre casos sobrenaturais, sobre true crime e basicamente tudo que é esquisito e bizarro. Então, aproveita já para me seguir nas outras redes sociais que eu vou deixar passando aqui embaixo. E sem mais delongas, apaga as luzes, acende uma vela e vamos para o caso. Ellen Ray Greenberg nasceu em 23 de junho de 1983 e ela era filha única de Joshua e Sandra Greenberg. Ela jogava tênis, gostava bastante de esportes e ela fez faculdade de comunicação na Penn State University e depois adquiriu as credenciais para lecionar. A Ellen trabalhava como professora infantil na Juniata Academy Elementary School, já faziam 3 anos. Ela era descrita pela família como perseverante, muito organizada e uma mulher brilhante. A Ellen morava num apartamento no 6º andar junto com o seu noivo Samuel Goldberg, na vizinhança de Manayunk, na cidade da Filadélfia. O casamento deles estava marcado para 13 de agosto de 2011. A Ellen e o Sam se conheceram em um encontro às cegas, organizado por uma amiga da Ellen. O Sam vinha de uma família rica e trabalhava como produtor de TV na NBC Sports. Segundo o pai da Ellen, ele parecia ser um cara legal que fazia a Ellen feliz. Os amigos dela também gostavam bastante do Sam, e segundo colegas da época da faculdade, ninguém tinha nada de ruim para falar sobre ele. No dia 26 de janeiro de 2011, tanto a Ellen quanto o Sam chegaram mais cedo em casa por conta de uma tempestade de neve que ocorreria naquele dia. Por volta das 16h30, o Sam saiu para malhar na academia do condomínio e retornou ao apartamento em torno de 17h15 a 17h30. Quando ele tentou abrir a porta, ele notou que a porta estava fechada por dentro, com o trinco. Isso não era comum, e segundo o próprio Sam, a Ellen só trancava a porta daquela forma quando ela ia dormir ou quando ela ia tomar banho. Mas como ela sabia que ele tinha saído somente para ir na academia do condomínio e que logo retornava, não parecia provável que ela deixasse a porta trancada daquele jeito. O Sam então bate na porta, mas a Ellen não atende. Então ele começa a ligar e a mandar mensagens para ela, mas ela não atende as ligações e não responde às mensagens. Ele desce para falar com o segurança do condomínio que não consegue ajudá-la com essa questão da porta. Então às 18h33 aproximadamente, ele resolve que ele vai arrombar a porta do apartamento. Quando ele abre a porta, ele encontra a Ellen caída no chão da cozinha e imediatamente liga para a emergência. Na ligação, ele diz que encontrou a noiva caída e que tem muito sangue. A atendente pergunta para ele se ela está respirando e pede para ele olhar para o peito dela para saber se está subindo e descendo. Ele diz que ela não está respirando. Então, a atendente pede para ele fazer a manobra de reanimação. Nesse momento, ele diz para a atendente que a Ellen tem uma faca cravada no peito. Nesse momento, então, a atendente fala para ele não encostar na faca, não encostar na Ellen e que os paramédicos já estão chegando. Os paramédicos constataram a morte da Ellen às 18h40. Ela foi encontrada caída no chão da cozinha, com a cabeça e os ombros apoiados nos armários. Ela usava um casaco de zíper, calças e botas. A mão esquerda dela tinha uma toalha branca enrolada. O suporte para facas que tinha na cozinha estava caído e nenhum outro item desse jogo de facas tinha manchas de sangue. A pia da cozinha estava limpa, estava seca e havia um recipiente com frutas recém-cortadas no balcão. Havia sangue na cabeça, cabelo e rosto da Ellen e também na mão direita. As suas roupas, inclusive as botas, também tinham manchas de sangue. Haviam gotas em algumas partes dos gabinetes da cozinha, mas a maioria do sangue estava ali nas áreas próximas ao corpo. O apartamento estava limpo, não tinha sinais de luta e nem de invasão, e nada parecia estar fora do lugar. Tinham vários itens de valor à mostra, como dinheiro e os 3 computadores que tinham na casa, e nada tinha sido levado. A única saída possível do apartamento, além da porta de entrada na frente, era a porta da sacada, e como havia nevado naquele dia, não haviam sinais de que alguém tivesse passado por aquele local. Os vizinhos não ouviram nenhum barulho diferente, além do Sam batendo na porta e chamando a Ellen tentando entrar no apartamento. Ainda na cena, a polícia já tendia a acreditar que havia sido suicídio
nada na cena indicava a presença de um invasor, não haviam ferimentos de defesa na Ellen e a porta estava trancada por dentro. Posteriormente, as análises de DNA realizadas comprovariam que só existia o DNA da Ellen na faca. Apesar disso, não havia nenhum bilhete ou carta de despedida. E nos computadores da Ellen também não havia nenhum indício de que ela planejasse tirar a própria vida. Um fator que também levaria à conclusão de que foi suicídio é que a Ellen estava enfrentando questões de saúde mental. Ela também havia apresentado algumas mudanças de comportamento nos últimos meses, conforme relatado pela sua família e pelos seus amigos. Ela, que era descrita como alegre e extrovertida, estava ansiosa e desconfortável. Segundo a Ellen, isso se devia a alguns problemas que ela andava enfrentando no trabalho. De qualquer forma, ela acabou se consultando com um psiquiatra por 3 vezes e estava fazendo uso de medicação prescrita. A autópsia da Ellen foi realizada no dia seguinte pelo Dr. Marlon Osborne. Foram constatados 20 ferimentos à faca, na região da cabeça, pescoço, abdômen e torso. 10 desses ferimentos estavam na parte de trás do pescoço, na nuca. A maioria desses ferimentos eram superficiais. Não haviam ferimentos de defesa. Além disso, haviam cerca de 11 hematomas em vários estágios de cicatrização por todo o corpo da Ellen. No primeiro relatório, a causa da morte foi classificada como homicídio. Com o Dr. Osborne classificando a morte como homicídio, mas a polícia acreditando que tinha sido um caso de suicídio, o detetive John McNamee sugeriu que fosse enviada uma amostra da medula espinhal da Ellen para um neuropatologista. A investigação buscava saber se era possível que a Ellen continuasse infligindo ferimentos nela mesma após uma lesão mais grave que ela tinha na base do crânio. Segundo o detetive, o especialista disse que pelas características da lesão, a Ellen teria ficado dormente e seria possível que ela continuasse se machucando, sem sentir dor, inclusive. Então, 2 meses depois, a causa da morte da Ellen foi trocada de homicídio para suicídio. Os pais dela só descobriram isso por meio dos noticiários e ficaram em choque. Com isso, eles decidiram que eles mesmos buscariam respostas e contrataram um patologista forense, Cyril Wecht. No relatório do Dr. Wecht, ele acreditava que haviam fortes suspeitas de que havia sido um homicídio. Em 2012, os Greenberg tentaram, por meio de advogados, fazer com que a polícia reabrisse o caso, mas eles não tiveram sucesso. Eles também queriam acesso aos arquivos do caso, mas a polícia não permitia acesso à equipe jurídica da família da Ellen. Enquanto isso, outros profissionais se juntaram à investigação particular, entre eles o detetive veterano Tom Brennan. De acordo com o Brennan, a ausência de ferimentos de defesa não necessariamente indica que foi um suicídio. Afinal, a vítima de um crime pode ter sido surpreendida e não ter tido tempo de se defender do agressor. Outra coisa que ele pontuou foi uma trilha de sangue na horizontal no rosto da Ellen, que saía do nariz e ia até a orelha. Essa trilha de sangue não era compatível com a posição que o corpo foi encontrado. Essa observação chamou a atenção do ex-promotor Guy DeAndrea. Em 2015, o DeAndrea conseguiu revisar os arquivos do caso da Ellen. Ele notou que no relatório da autópsia havia somente uma nota falando sobre a conclusão do neuropatologista. Só que não havia nenhum relatório completo dessa análise, só tinha essa nota. Então ele solicitou esse relatório para o escritório de medicina legal. E a resposta que eles deram foi que ou esse relatório não existia ou ele tinha sido perdido. Ele contatou então a doutora Rourke, que foi a neuropatologista citada como tendo avaliado as amostras da Ellen, e ela respondeu via e-mail, abre aspas, que ela não teria avaliado essa amostra, apesar de haver uma possibilidade de que alguém tivesse mostrado esse material para ela. Fecha aspas. E ela disse que não se lembrava do caso. Nesse momento, o Brennan descobre que ainda haviam amostras da medula espinhal da Ellen guardadas. Então ele requisitou essas amostras e mandou para o patologista forense Dr. Wayne Ross. No relatório do Dr. Ross, em 2017, ele concluiu que a faca na base do crânio da Ellen penetrou a medula espinhal dela. E isso causaria dor excruciante e perda de consciência. Outra coisa pontuada pelo Dr. Ross foram evidências de estrangulamento. O patologista encontrou marcas que parecem ser de dedos no pescoço da Ellen, e isso não havia sido relatado na primeira autópsia. Pesquisando o histórico do Dr. Marlon Osborne, que foi quem fez o primeiro laudo, descobriram que ele já havia sido advertido por superiores dele por falhas e discrepâncias em outros relatórios de necrópsia. O Dr. Ross também apontou que não havia sangue na mão esquerda da Ellen. Esse ferimento na base do crânio mais profundo, que atingiu a medula espinhal, tinha um ângulo da esquerda para a direita. Ou seja, se a Ellen tivesse feito isso com ela mesma, ela teria que ter usado a mão esquerda para infligir esse ferimento.
E se ela tivesse feito isso, ela teria sangue na mão esquerda, coisa que ela não tinha no momento que ela foi encontrada. Em 2018, foi disponibilizado pela polícia um histórico de pesquisa nos computadores da Ellen, que tinham termos como métodos de suicídio e suicídio sem dor. Isso contradiz o primeiro relatório policial, que fala que não haviam evidências desse tipo de busca nos computadores e nem no celular da Ellen. Além disso, tanto o celular quanto os 2 computadores da Ellen foram levados por parentes do Sam e posteriormente foram entregues para a polícia. Mas se a Ellen não tirou a própria vida, então o que aconteceu? A gente precisa voltar a um período antes da morte dela e avaliar alguns relatos de pessoas próximas e algumas inconsistências no caso. A Ellen teve algumas mudanças de comportamento nos meses antes da sua morte, conforme foi relatado já por familiares e por amigos próximos. Ela atribuiu isso a problemas no trabalho. Ela andava questionando a sua escolha de carreira e tinha expressado até vontade de voltar para a cidade natal dos seus pais. A Ellen nunca contou para ninguém se ela e o Sam estavam passando por algum problema no relacionamento ou se havia algum tipo de abuso contra ela. Até mesmo a sua psiquiatra disse que quando ela perguntou para Ellen sobre o noivo dela, a Ellen só teria dito coisas boas sobre ele. Mas uma amiga da Ellen, a Alison Stern, notou que a Ellen parecia mais dependente do Sam. Coisa que não era normal, a Ellen havia sempre sido uma mulher muito independente. Essa amiga também contou da vez que elas estavam experimentando vestidos, essa amiga também iria se casar, e a Ellen seria a madrinha dela, então elas estavam experimentando vestidos juntas, e a Ellen começou a chorar e não quis contar o motivo. A prima da Ellen também contou sobre uma ligação entre as duas, em que a Ellen teria dito para essa prima que se mudaria para o quarto de hóspedes dela. A prima então perguntou se o Sam iria junto, e a Ellen não respondeu e desconversou do assunto. Uma outra amiga da Ellen, chamada Erica Hamilton, acredita que a Ellen estava passando por algum problema que ela não contou para ninguém. Em uma determinada conversa que elas tiveram, a Ellen teria expressado preocupação sobre a confidencialidade médico-paciente. A Erica teria dito então para ela que o médico só pode quebrar o sigilo entre ele e o paciente caso o paciente demonstre ideações homicidas ou suicidas. E ela perguntou abertamente para Ellen se ela estava tendo algum pensamento em tirar a própria vida, coisa que a Ellen negou veementemente. No fatídico dia da sua morte, aparentemente a Ellen estava fazendo planos para jantar fora. Ela tinha acabado de encher o tanque do carro. E havia um recipiente com frutas recém-cortadas no balcão da pia da cozinha, então acredita-se que ela estava fazendo uma salada de frutas para comer. Esses não são comportamentos característicos de alguém que está planejando tirar a própria vida. Uma coisa que precisa ser pontuada é o comportamento do Sam. Ele chegou da academia às 17h30 e viu que a porta estava trancada daquela forma. Ele só arrombaria essa porta às 18h30, uma hora depois. Por que ele demorou tanto para abrir a porta do apartamento? Uma coisa que eu fico pensando é que se eu tivesse na situação dele, a minha primeira reação seria de preocupação. Ele mesmo disse que a Ellen não tinha costume de trancar a porta daquela forma, a não ser que ela fosse dormir ou tomar banho. Eu pensaria, por exemplo, que ela fechou para ir tomar um banho e passou mal. Caiu no banheiro e se machucou. Mas ele em momento nenhum parece preocupado, muito pelo contrário. Segundo as mensagens que ele mandou para Ellen, enquanto ele estava trancado para fora do apartamento, ele parecia mais irritado do que preocupado. Inclusive, essas mensagens têm até um tom rude, até agressivo. E em momento algum, ele demonstra preocupação com a segurança da Ellen ou medo de que tinha acontecido alguma coisa com ela dentro do apartamento para ela não estar respondendo à porta. E eu particularmente acho isso bem estranho. Além disso, ninguém viu o Sam efetivamente arrombar a porta. Os vizinhos viram ele batendo, viram ele chamando a Ellen, mas no momento exato em que ele entra no apartamento, ninguém viu. No primeiro relatório policial, é dito que um funcionário do prédio acompanhava ele nesse momento, mas isso depois se provou não ser verdade. Não se sabe de onde veio essa informação. E recentemente, um tio e primo do Sam diriam que estavam falando com ele no telefone no momento em que ele arrombava a porta do apartamento para entrar. Só que isso não pode ser comprovado por nenhum registro de ligação. Outra coisa a ser pontuada com relação à atitude do Sam é a própria forma como ele agiu durante a ligação para a emergência. O primeiro ponto é que quando a atendente pergunta para ele se ela está respirando, ela pede para ele olhar para o peito dela e ver se está subindo e descendo. A Ellen tinha uma faca cravada no peito. Nesse momento que ele estivesse olhando para ver se ela estava respirando, ele teria que ter visto a faca. Mas ele só vai falar sobre a faca quando a atendente fala da manobra de reanimação. Então, ele não viu a faca? Como que ele não teria visto a faca se ele
estava efetivamente olhando para Ellen para saber se ela estava respirando. Além disso, tem uma outra coisa bem estranha nessa ligação, que quando ele vê a faca e ele fala para a atendente, ele fala que ela se esfaqueou ou que ela caiu em uma faca. Ele fala exatamente essas palavras na ligação. Ele em momento nenhum cogitou que isso pudesse ter sido obra de outra pessoa, ele nem chegou a pensar que, por exemplo, a pessoa podia estar dentro do apartamento ainda, escondida. É uma atitude que muitos consideram bem estranha, bem suspeita. Novamente, os computadores e o celular da Ellen foram primeiro levados por familiares do Sam e só depois eles foram entregues à polícia. E além disso, a polícia liberou a cena antes mesmo de sair o relatório da autópsia da Ellen. Então, quando inicialmente a morte foi classificada como homicídio e a polícia retornou ao apartamento para fazer uma perícia, no dia seguinte mesmo, dado o acontecido, a família do Sam já tinha contratado uma equipe de limpeza profissional e o apartamento já tinha sido limpo. Então, todas as evidências que tinham ali já tinham sido perdidas. Além disso, Sam nunca foi questionado ou interrogado sobre os hematomas no corpo da Ellen. Ele, na verdade, nunca foi interrogado ou considerado suspeito em momento nenhum da investigação. Depois de muita luta, os pais da Ellen conseguiram que a investigação fosse reaberta, que fosse pelo menos reavaliada. Com essa reabertura, com todos os dados coletados da investigação particular, esperava-se que a causa da morte fosse alterada. Mais recentemente agora, em 2025, a legista-chefe do município da Filadélfia, Lindsay Simon, anunciou que mantém a causa da morte como suicídio. Sendo assim, é muito pouco provável que essa investigação consiga ser reaberta novamente. O Sam poucas vezes deu declarações sobre o acontecido. Em 2025, ele respondeu uma carta para um jornalista da CNN, que ele disse que ele acredita que a Ellen, sim, tirou a própria vida. O que se sabe sobre ele hoje é que ele mora em Nova York, é casado e tem pelo menos uma filha. O Joshua e a Sandra Greenberg continuam buscando respostas sobre o que aconteceu com a filha deles. A Ellen era filha única e eu não consigo imaginar a dor que esses dois devem sentir com tudo que aconteceu. E agora eu vou dar a minha opinião particular sobre esse caso. Toda a forma como a investigação foi conduzida, parece que foi tudo muito apressado e não foi muito bem efetuado. O fato do Sam nunca ter sido nem considerado suspeito, mesmo que depois ele fosse liberado, que se provasse que não tinha nada de errado com ele, que ele não tinha feito nada. Mas em casos assim, o protocolo, né, você questionar pelo menos ali o cônjuge, o parceiro. A polícia ter liberado a cena, assim, antes mesmo do relatório da necrópsia também é um absurdo. E um dos podcasts que eu usei como fonte aqui para esse vídeo, que é o do Detective Perspective, que ele fez 3 vídeos sobre esse caso só, inclusive em um deles tem uma entrevista com uma legista também, e eu acho muito bacana, ela trouxe muitos esclarecimentos, depois eu deixo aqui nos comentários o link para esses 3 vídeos. O apresentador desse canal, ele é um ex-policial, é atualmente... Ele é criador de conteúdo, mas ele também já trabalhou como investigador particular. Uma coisa que ele mencionou é que em casos assim, na dúvida, você preserva a cena, pelo menos até o relatório do legista. Porque se o legista dizer, não, isso aqui é claramente um suicídio, não há dúvidas, e os outros achados investigativos são compatíveis e tudo se encaixa, você libera a cena. Mas é melhor você pecar pelo excesso que pela falta. Porque, no caso da Ellen, o doutor primeiro classificou como homicídio, e aí a polícia chegou, voltou no apartamento para investigar e já tinha tudo limpo. E talvez seria essa investigação, essa perícia, que poderia dar uma resolução para o caso, dar uma certeza para um caso, que apesar de ser classificado como suicídio, muita gente não acredita. E eu sou uma dessas pessoas, eu não acredito que tenha sido suicídio. Porque outra coisa que também não faz muito sentido, mas não faz nenhum sentido para mim. Digamos que existem muitas áreas na frente do corpo que são de muito mais fácil acesso e que são tão letais quanto a parte de trás do pescoço. Não faz o mínimo sentido que uma pessoa que esteja numa situação de querer acabar com tudo vá fazer isso infligindo golpe na parte de trás da cabeça, na parte de trás do pescoço. Existem áreas do corpo que são mais fáceis de acessar numa situação dessa. Uma coisa que eu penso, tá? Essa especulação minha. A família do Sam era uma família rica. Tinha parentes que eram advogados, que trabalhavam ali no jurídico, então a gente não sabe se havia alguma influência ou até questão financeira mesmo, que pode ter ofuscado a investigação, digamos assim, tá? Mas isso é uma especulação minha.
Esse caso é um caso que tem muitos detalhes. Eu espero que eu tenha conseguido passar ele da melhor forma possível para vocês, que vocês tenham conseguido entender. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, se vocês acham que a Ellen realmente tirou a própria vida, ou se vocês acham que ela foi vítima de uma outra pessoa. É um caso muito triste mesmo. A Ellen era uma mulher linda, ela tinha um sorriso lindo, ela era jovem, só 27 anos, tinha a vida toda pela frente, tinha a chance de fazer muita coisa ainda. Sinto muito também pelos pais dela, que perderam a única filha dessa forma. Eu espero muito que a Sandra e o Joshua Greenberg consigam saber a verdade e ver a justiça sendo feita pela filha deles. Então, o caso de hoje fica por aqui. Se vocês acharam esse vídeo interessante, deixem o like, recomendem para os amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Me sigam nas outras redes sociais, lá eu também posto conteúdo, também posto vídeos sobre casos sobre terror, sobre filmes, falo de coisas sobrenaturais. Se vocês quiserem conhecer mais sobre mim também, um beijo, até o próximo vídeo.